Vamos para a primeira palestra, que é sobre mercado e impactos do carregamento veicular, com o nosso apresentador, Luiz Becker Litrento, técnico em eletrotécnica e eficiência energética pelo Instituto Federal de Alagoas, empresário no setor de energia das empresas Eletrotec, Serviços Elétricos, Insignia Energia, Eficiência Energética, 5S Gestão e Manutenções, Grupo REV, e possui curso de empreendedorismo pela FAM FGV. Seja muito bem-vindo, Luiz. O palco é todo seu. Obrigado a todos. Primeiramente, bom dia. Então, pessoal, sou o Becker Litrento, sou técnico em eletrotécnica, sou hoje CEO do Grupo REV. Então, o Grupo REV é um grupo de empresas focado em soluções de energia. Temos a Eletrotec, é mais focada em energia solar, e agora estamos com foco em carregamento veicular, é o que eu vou falar um pouco aqui para vocês. A Insignia Energia, também é uma empresa focada em eficiência energética, então conseguimos atuar em vários campos industriais e também comerciais. E agora, mais recente, entrou no grupo a 5S Manutenção, então é uma empresa focada em diversos tipos de manutenção, tanto manutenção relacionada à energia solar, a subestações e também a gestões aplicadas a soluções energéticas, certo? Já tenho mais de 6 anos nessa área. Sou ex-graduando aqui da UFAL, algumas pessoas me conhecem. Estudei 3 períodos antes da pandemia e após iniciei na trajetória profissional. Sou técnico em eletrotécnica pelo IFAL, então me formei em 2018 e com curso também de empreendedorismo, decidi empreender e iniciei minha trajetória. Então vamos se acomodando aqui para a gente iniciar a nossa palestra. Então, pessoal, eu vou iniciar apresentando o contexto atual do mercado de carregamento veicular. Então, o campo de carros elétricos, a partir desse ano aqui no Brasil, cresceu bastante. A gente já tem algumas montadoras que entregam até atuação no campo de infraestrutura, como a Volvo, temos também a Audi, e atualmente, acredito que a maioria de vocês já ouviu algum BYD, né? Tanto algum comercial, ou na TV, ou também até aqui no Instituto, aqui em Maceió, onde os carros de BYD estão hoje muito fortes no mercado. Eu trouxe aqui para iniciar algumas notícias, algumas matérias em relação a esse tipo de assunto. Hoje aqui em Alagoas, os carros elétricos estão numa crescente muito grande. Peguei alguns dados aqui do primeiro semestre, Teve um crescente de mais de 200%. Então, no ano passado, a venda, pelos números, era em torno de 50 carros por mês, 60 carros por mês. E hoje, com essa crescente da BYD, ela entrega uns carros de um custo-benefício muito interessante. As vendas da BYD, somente da BYD Maceió, passam de 150 carros por mês. Então, é um impacto muito grande, onde oferece muitas soluções de oportunidades, onde eu vou falar por aqui. Outra situação que vem entregar uma vantagem muito grande na aquisição de um carro elétrico é esse assunto aqui que eu trouxe do governo de Alagoas, não só aqui em Alagoas, mas começou em São Paulo, onde a malha de carros elétricos é muito grande, mas aqui em Alagoas, a partir desse ano, o governo estadual isentou 100% o IPVA de carros elétricos. Então, é uma entrega muito interessante, porque um carro elétrico hoje ele tem um preço inicial a partir de R$100 mil. Então, o carro de tabela FIP de R$100 mil do ano é em torno de uns 4 mil de IPVA, R$5 mil de IPVA. Então, você já tem uma isenção nesse valor, já te entrega uma oportunidade interessante de investimento nesse carro. Então, é um assunto que está crescendo bastante e aqui em Alagoas tem essa vantagem, né, do IPVA. Vamos falar agora sobre o Brasil, Então, contexto geral do Brasil. A Câmara dos Deputados, ela começou nessa crescente, agora dos últimos 3 anos, nessa situação do lei do combustível do futuro. O que acontece? Na Europa, a gente já tem leis já vigoradas em que as montadoras têm até 2030 para parar da produção em alguns países de carro a combustão. Então, a Volvo é a principal marca hoje no mundo
que está já finalizando a sua malha de carro a combustão e só entregando carros 100% elétricos, tá? Algumas estão entrando com carros híbridos, mas outras já de fato estão nesse foco. Então, aqui no Brasil, essa lei do combustível do futuro, ela está entregando o quê? Está entregando muitos incentivos fiscais para montadoras. Então, eu coloco aqui a BYD. A BYD, como acredito que algumas pessoas já sabem, ela veio aqui para o Brasil, em Camaçari, mais especificamente. Ela está indo onde era a fábrica da Ford, na Bahia. Então, com um grande incentivo fiscal do governo federal, essa montadora está chegando para cá. Também pode vir, a partir do próximo ano, a GWM. É uma outra grande montadora de carro elétrico. Ela agora tem a GWM Cicosa, aqui no Tabuleiro dos Martins, aqui em Maceió. Então, é um grande advento dessas montadoras e, com isso, consequentemente, deixa o público um pouco mais tranquilo de adquirir um carro elétrico. Então, sempre tem aquela pergunta, eu vou comprar um carro elétrico, mas vou ficar na mão. Vou comprar o carro elétrico, será que eu vou ter lugar para carregar? A peça é muito cara, será que eu vou ter peça de reposição? Então, essa situação de ter um incentivo fiscal faz com que as montadoras tenham mais tranquilidade de investimento aqui no mercado brasileiro. Outra notícia muito interessante, e assim, que hoje deixa também muitas pessoas com o pé atrás para investir no carro elétrico, eu vou falar mais um pouco, é sobre a segurança da consequência do investimento em um carregador veicular. Então, essa notícia aqui do Estadão, ela fala que os condomínios, principalmente no estado de São Paulo, começaram alguns debates sobre os riscos de incêndio devido à consequência do uso de um carregador veicular. Só para vocês entenderem, eu aqui em Alagoas já atuei em alguns trabalhos, alguns condomínios, em relação aos carregadores. Um carregador veicular, vou falar um pouco mais na frente, ele tem uma alta potência. Vamos se comparar a algum equipamento eletrônico de sua residência. Eu gosto de sempre fazer uma comparação do carregador com o chuveiro elétrico. Porém, a diferença do chuveiro elétrico é que o carregador vai ficar ligado durante 9 horas, na maioria das vezes, né? É um carregador mais lento, que você carrega no condomínio, em sua casa, para carregar o seu carro. Então, assim, imagine o chuveiro elétrico ligado durante 9 horas. É alta temperatura, é alta potência, então é um impacto bastante considerável à rede elétrica. Então, é um ponto de atenção e é uma oportunidade para o mercado de elétrica, né? Ter essa qualificação, entregar essa segurança para os clientes de fazer uma instalação correta, certo? E uma lei que deu o que falar já há algum tempo, ela é de 2017, certo? E ainda está em tramitação, provavelmente, acredito que no próximo ano tenha já um novo retorno na Câmara dos Deputados e também do Senado, em relação, até em 2030 também aqui no Brasil, frear a produção de carros a combustíveis fósseis. Então, esse assunto vai fazer com que toda a nossa malha do Brasil e toda a infraestrutura mude. Ela, desde 2017, porque foi o ano também que lá na Europa começou, alguns países dar ok a essa lei. Então, aqui no Brasil, a gente já tem esse assunto em trâmite. Então, você pode perceber que é um assunto que já está em evidência, a gente parar da produção de carros a combustão e iniciar para os carros elétricos. Então, eu expliquei um pouco do contexto para vocês entenderem como é que está hoje o mercado, tanto estadual, o mercado brasileiro e as suas possibilidades, né, de mudança nos próximos anos. Mas, antes de tudo, é muito importante também a gente informar sobre as normatizações e resoluções. Então, assim, o carregamento veicular é algo que já nos outros países, principalmente na Europa, já tem uma legalidade, já tem uma transparência, uma segurança muito diferente daqui do Brasil. Eu dou o exemplo da Holanda. A Holanda é um país europeu que a cada 2 quilômetros você encontra um carregador veicular. É uma malha incrível de infraestrutura para carregamento. Já aqui no Brasil, não. A gente sofre bastante, principalmente para viagens longas, de encontrar pontos de carregamento. Mas, assim, o Brasil, desde 2018, já começou a normatizar esse tipo de assunto, tá? Então, a primeira que eu trago para vocês é a 819, foi uma resolução normativa que a ANEEL aprovou, onde ela deixou claro no Diário Oficial da União em que é possível a comercialização
de energia para fins de carregamento veicular. Então, diferente um pouco da energia solar, alguns de vocês conhecem, né? Onde a gente não pode diretamente vender energia para alguém, no carregamento veicular a gente tem essa permissão. Você pode fazer ligações, solicitações já de ligações para concessionárias, de pontos para ter esse ponto de medição de energia, e você pode comercializar com o preço que você bem entender. Então, é uma possibilidade, desde 2018, legal, que você pode transformar o carregamento veicular em uma linha de negócio. Depois disso, vamos para a Resolução 1000. A Resolução 1000 é a bíblia que eu falo da elétrica, né? É uma resolução muito importante para o nosso setor. Espero que a maioria de vocês conheçam. Então, ela toca muito na geração distribuída, mas também ela fala um pouco sobre o carregamento veicular. O que ela fala? Ela dá mais subsídio a esse tipo de normativa da 218. Ela revogou a 218 e tudo foi para a Resolução 1000. Então, ela deixa claro que sim, é possível você ter os fins comerciais, porém, é importante que você cadastre a sua unidade de carregamento veicular para evitar qualquer tipo de fiscalização, qualquer tipo de problema que possa acontecer. Então, não tem custo nenhum. Você instala seu ponto de carregamento veicular para fim comercial, tá? Residencial não tem essa necessidade. E dessa forma você cadastra onde a ANEEL vai entender que ali naquele ponto tem um ponto de carregamento. Isso é importante porque vai entregar dados para uma análise da concessionária, para fazer uma melhoria de rede, para entender como é que está a estrutura elétrica naquele ponto. Então, já são normativas que já deixam claro essa possibilidade. Vamos um pouco agora para a parte mais de instalação, a parte mais de segurança. Então, temos a NBR IEC 61851. Ela é a principal norma, tá, para instalações de sistemas de carregamento. Então, ela deixa claro os tipos de possibilidades de ligação, a gente chama de estações de recarga, tá? Então, a gente inicia com estação de recarga lenta, a gente chama de mais para residencial. Temos estações de recargas de médio porte, e estações de recargas ultra rápida. Então, essa norma, ela entrega o passo a passo para você conseguir realizar a sua instalação da melhor maneira possível, tá? Nessa norma, eu vou pontuar aqui os principais pontos de proteção elétrica para o carregamento veicular. Então, como falei, né, o carregamento veicular é uma alta potência constante que está ali naquele ponto. Então, para esse tipo de circuito elétrico, precisamos de proteções, principalmente contra sobrecorrente e curto-circuito. Então, o disjuntor consegue entregar essa proteção. Contra sobretensão, qualquer tipo de surto. O DPS, ele entrega essa proteção. Porém, tem que ser o DPS da classe 2. Muita gente realiza instalações, mas não se atenta ao tipo de especificação necessária de cada componente. Então, o DPS classe 2 ele entrega essa proteção. Em relação à proteção contra fuga de corrente, porque o carregador, como o chuveiro elétrico que eu dei o exemplo, ele tem esse tipo de possibilidade bastante de ter alguma fuga de corrente. É alta potência constante. Então, o DR ele vai conseguir entregar essa proteção. Porém, também precisa ter a classificação e o tipo necessário. Então, aqui para o DR, temos o tipo B. O tipo B ele entrega essa proteção, por quê? Ele consegue entregar uma proteção à falta de corrente CC. Porque o carregador, o carro é em corrente contínua. Então, a corrente contínua ela é um pouco mais perigosa para choque elétrico. Então, tem que entregar essa proteção de 6 mA. O tipo A, o DR, que é mais convencional, que encontramos no mercado, ele não tem essa proteção. Porém, a gente consegue, hoje, entregar, utilizando um DR tipo A, que é mais convencional, que vocês encontram em qualquer loja, e o tipo B é bastante caro, muito difícil de encontrar, mas encontramos. Porém, alguns carregadores, os carregadores hoje mais atuais, eles já vêm com esse tipo de proteção de falta de corrente CC. Então, eu trouxe aqui uma especificação do datasheet de um carregador, certo? Onde ele deixa claro que está incluso esse tipo de proteção. Então, é muito importante, você como projetista, você como instalador, informar o seu cliente, projetar de forma adequada e explicar o que
pode ou não pode ter na instalação. Eu pego muitos casos de carregadores que não entregam essa proteção e a proteção elétrica não tem um DR adequado, não tem um DPS e, na maioria das vezes, não tem nem sequer um aterramento. Então, isso é muito crítico, a instalação elétrica. Muito crítico também é o carro. Então, assim, são carros de tabela alta, carros de R$200 mil, R$500 mil, enfim. E os proprietários, muitas vezes, não entendem essa necessidade. É algo muito novo no mercado, então, é uma grande oportunidade para vocês, como projetistas, como os engenheiros, esclarecer para o mercado essa situação e entregar a solução. Sobre o aterramento que eu disse, que muitos carregadores não entregam esse aterramento, é muito importante também verificar a qualidade do aterramento. Vai ter sim algumas instalações que tem um sistema de SPDA, o sistema de aterramento, porém não adianta eu ter um sistema de aterramento se eu não tenho aquele sistema bem feito. Então, existe hoje equipamentos que vão verificar a qualidade desse equipamento. Então, temos o terrômetro, que você vai conseguir medir a resistência de aterramento. E esse tipo de aterramento para o carregador, ele precisa ser abaixo de 35 ohms. Então, é necessário você, após a instalação, também verificar como é que está a qualidade desse aterramento. E também o aterramento não pode ser o TNC, devido ao DR. Ele tem que ser um aterramento com terra separado, ou um TNCS com terra só para algum tipo de ponto do circuito. Mas não pode ser com neutro aterrado, tá? Então, é dessa forma que a gente hoje fiscaliza os aterramentos, é um ponto muito importante na instalação. Outra normativa que chega para esclarecer, e também é uma normativa mais resumida, mais focada, é a 17019. Por quê? Após o advento da BID, principalmente aqui no Brasil, a partir desse ano, então houve uma grande crescente das instalações de carros elétricos. Então, teve essa necessidade de uma nova normativa mais clara, onde ela deixa claro o tipo de estações. Tá? Vou explicar agora um pouco das estações, para vocês entenderem. Então, basicamente, temos esses tipos de... temos 4 tipos de estações. Então, são as estações, como eu expliquei, de pequeno porte, que são mais para esses carregadores portáteis. Tá? Então, eu trouxe aqui um carregador portátil. Vou deixar passando para vocês verificarem. Pegue, por favor. Então, pessoal, isso é um carregador portátil, tá? Ele carrega o carro em torno de 15 a 16 horas. É um carregador de 3,5 kW. Então, a corrente que vai chegar em 16 amperes. Então, ele é o tipo de estação tipo A, o primeiro tipo. Então, serve para motos elétricas, para carros mais de bateria de pequeno porte. E é um carregamento bem mais lento. Então, temos o segundo tipo, que a gente chama de all-box, que é a estação de carregamento fixa. Ela é uma estação de carregamento também lenta, mas um pouco mais rápida do que a portátil. Vou detalhar um pouco mais aqui, nos próximos slides, sobre isso. Mas, para finalizar a parte normativa, vou falar um pouco sobre o nosso estado de Alagoas. Então, sobre a nossa querida e amada Equatorial. Então, a Equatorial ela tem uma normativa, a NT 042. Então, essa NT, ela pega todos os pontos das normas que eu já frisei aqui, ela fala bastante sobre os pontos de segurança, sobre os GR, os GPS, os disjuntores, também sobre o aterramento, e também a parte mais importante que ela coloca é o cadastro da sua unidade. Então, além de ter o cadastro, como eu disse, na ANEEL, tá? Aquela normativa, também temos aqui pela Equatorial. É muito importante também você cadastrar sua unidade residencial na Equatorial, e você como projetista fazer isso também, dá uma segurança para o cliente, dá uma segurança também para a própria Equatorial. Por quê? Você me pergunta. Pode acontecer de algum distúrbio da rede. Então, vocês aqui do setor sabem muito bem que estamos suscetíveis que nossos clientes sofram esse tipo de consequência. Então, os pontos de carregamento veicular podem sofrer esse tipo de surto. Porém, para você ter algum tipo de ressarcimento, teve algum problema, você tem um ressarcimento a esse tipo de situação, é necessário que sua estação esteja cadastrada na Equatorial. Então, existe esse formulário, tá, que o projetista vai preencher, vai detalhar
toda a especificação, o endereço, unidade do registro do carregador, e assim você cadastra também sem custo nenhum, mas dá uma segurança tanto para o cliente, tanto para você. Então, falei um pouco sobre as normas, vamos explicar sobre os carros, para vocês entenderem como funcionam os carregamentos, tá? Então, hoje, temos 4 tipos de carro com envolvimento elétrico, certo? Não necessariamente carro 100% elétrico, ele é um desse tipo, eu vou explicar aqui. Então, iniciamos os carros elétricos com carro híbrido, com algum tipo de situação elétrica. Então, esse primeiro tipo de carro, que é o HEV, ele é um carro onde ele usa a frenagem do automóvel para gerar energia. Então, ele consegue gerar energia e entregar algum tipo de pequena autonomia para o carro. Esse é um tipo de carregamento que você não tem um plug-in externo, então você não consegue carregar em casa. Aí, com o crescimento desse mercado, deu certo esse tipo de carro, fomos para o PEV. Então, esse daqui, ele tem um plug-in externo. Esse é o tipo de carro, hoje conhecido mais como híbrido, então temos vários tipos. São as baterias de menor porte, tá? Bateria que só vai entregar em torno de 50 kW a 50 km a 100 km de autonomia, basicamente. Então, você consegue ter o tanque a combustão, pode ser um carro flex, a diesel, e também tem hoje esse ponto externo de carregamento. A maioria desses carros, ele tem um carregamento hoje muito lento. Então, esse carregador portátil que eu deixei passando com vocês, ele consegue entregar a carga para esse tipo de carro, tá? Então, o mercado, analisando a aceitação desse tipo de carro híbrido, veio com um carro hoje 100% elétrico. Então, esse é o carro onde ele só tem a fonte de combustível, né? Vamos dizer assim, o elétrico. Então, é um carro BEV, a gente chama, que a bateria é que entrega 100% da funcionalidade do carro. Então, hoje, é o que está com a maior crescente de vendas, tá? O meu carro, um exemplo, é 100% elétrico, é um desse tipo. E tem alguns carros da Toyota, no mercado americano e europeu, é o carro com célula de hidrogênio. Então, seria o último, o F7. Esse carro, ele ainda não tem muito aceite no mercado, porque, infelizmente, ainda a malha, a infraestrutura para carro elétrico ainda é muito insuficiente para o crescimento de vendas. Imagine para o carro a hidrogênio. Mas algumas células, alguns postos de combustíveis, né, hoje tem células de recarregamento de hidrogênio. Então, é esse 4º tipo aqui. Então, vamos explicar um pouco como é que funciona esse tipo de carro, tipo de carregamento, para você entender. Hoje, esses 4 tipos que eu falei aqui de carro, eles vão ter a bateria elétrica, porém, tem um conversor estático. O conversor estático é o principal ponto para indicar em quanto tempo vai carregar o seu carro. Então, muita gente acha que eu vou instalar um carregador de 22 kW, de 11 kW, e o meu carro vai carregar mais rápido. Mas não necessariamente. Existe tudo isso que vai determinar o carregador estático, é o conversor estático, tá? O conversor estático, ele está integrado para a bateria, ele que vai receber essa potência externa e vai conseguir entregar a geração de energia dentro do carro para fazer com que ele tenha sua autonomia. Então, hoje, temos algumas linhas aqui de carro, eu coloquei uns exemplos. Esses primeiros são carros que só aceitam a potência até 3,5 kW. São as maiorias dos carros híbridos, como eu expliquei. Então, temos aqui o Corolla Cross, esse aqui da foto, o GWM Aval H6. São carros que carregam até 3,5 de potência. O que isso quer dizer? Tá? É muito importante, até você como projetista, para indicar ao futuro cliente que queira comprar um carro, ele entender essa situação, porque isso vai determinar o tipo de tempo de recarga para esse carro. Não adianta ele, vou instalar um carregador mais potente para você, que não vai funcionar. O que vai determinar o tempo é o carro. Então, em 3,5 kW, basicamente, vai carregar em torno de 15 horas, 16 horas, 100% dessa bateria. Obviamente, depende da potência da bateria. Enquanto a bateria for menor, mais rápido vai carregar.
Mas, basicamente, esses carros híbridos, eles carregam em torno de 8 horas, 7 horas, porque a bateria é em torno de 30 kW, bateria de menor potência. Então, vamos falar aqui agora sobre os próximos conversores estáticos. Então, temos agora dos carros mais convencionais, que são os carros de 7 kW, certo? A maioria hoje do mercado de carro 100% elétrico, ele vem com esse tipo de conversor. Então, eu deixei aqui o exemplo do BYD Song Plus, carro BEV, e um carro com esse conversor. Então, eu já tenho clientes que têm um carro desse, eu tenho alguns outros carros da lista aqui, como eu botei, o Audi Q7 Tron, o BYD Tang também. Então, são clientes que compram esse carro e, às vezes, me perguntam, Becker, vamos colocar um carregador de 22 kW, que vai carregar meu carro mais rápido. Mas não vai carregar, porque o carro tem um conversor que limita a potência até 7 kW. Então, esse carro, ele só consegue chegar até 7 kW, então vai demorar em torno de 7 horas para carregar, 8 horas para carregar o carro. Já o carro de 11 kW, eu dou um exemplo do BYD Dolphin Plus, ele é um carro que tem um conversor que aceita mais um pouco, tá, de potência em corrente alternada. Então, esse carro vai carregar um pouco mais rápido. Então, nesse tipo de carro, faz sim diferença a gente ter um carregador um pouco mais potente. Então, um exemplo, eu tenho um carregador de 22 kW. Então, eu vou conseguir entregar, se ele tiver 2 pontos de recarga, cada ponto de recarga com 11 kW. Então, se eu botar o Dolphin Plus para carregar no ponto de recarga desse, ele vai carregar em 7, 6 horas. Mas se eu colocar um Song Plus, é um carro mais caro do que o Dolphin Plus, ele vai carregar mais lento, em 8 horas. Então, isso determina o tempo de recarga do carro. Então, isso é importante para você explicar para o cliente. Vai ser um grande diferencial para vocês, porque hoje é um tipo de conhecimento que pouca gente tem. Eu me deparo muito com muitos engenheiros, até os próprios vendedores das concessionárias, que eles, vou colocar um carregador de 22, vai carregar no mesmo tempo. Mas não, cada carro tem sua particularidade. Vamos aqui falar agora sobre os tipos de carregadores, tá? Então, o que eu deixei passando para vocês é um carregador portátil. Então, esse carregador é uma carga lenta, ele tem uma potência. Tem alguns tipos de portátil que chegam até 7 kW, são os mais potentes, e a corrente vai ser em torno de 16 amperes em média. Alguns vão para 32, mas a maioria deles é igual a esse que eu deixei passando, que é de 3,5. Então, sendo de 3,5, o tempo de recarga vai ser em torno de 14 horas. Tá? Vamos para o tipo 2, a gente chama de all-box. Então, esse all-box é aquele que fica no ponto fixo. Então, esse carregador, ele pode ser de 7 kW sendo monofásico, até 22 kW sendo trifásico. Esse carregador é o mais convencional, é o carregador que as maiorias das montadoras entregam para os clientes quando compra o carro. Então, você começa a projetar bem mais desses carregadores. Então, garanto a vocês que, basicamente, no mercado, 80% hoje são esses carregadores all-box, a gente chama de residencial lento ou residencial compartilhado. Também, em condomínios, esse é o que está sendo mais instalado. Tem esse com pedestal aqui. A gente pode colocar alguns pontos comerciais, e aí ele já passa para o tipo 3, que é esse parking. Então, esse tipo aqui é o que você coloca ele com autonomia para ter uma gestão. Existe hoje alguns softwares de gestão de carregamento veicular, que você pode colocar o carregador em qualquer ponto e só vai conseguir carregar quando você faz o pagamento. Então, é uma forma de monetização, vou explicar também daqui a pouco, para esse tipo de ponto de recarga. Tá? Aí esse também, como all-box residencial, ele é em torno de 8 a 7 horas. É porque, na maioria das vezes, é o de maior potência, é esse de 22 kW. Então, temos também o tipo Fast Charge, é o tipo 4, hoje é o tipo de maiores potências. Tá? Então, acredito que onde você já leu, já viu por aí, alguém falando, saí para viajar e o meu carro demora 1 hora para carregar, demora 1 hora e meia. Então, esse é o carregador hoje, que a gente chama de carregador mais para a linha comercial e a linha de investimento. Tá? Então, é um tempo de recarga que, em média, é entre 1 hora e meia a meia hora. Então, assim, é algo que já deixa
bem mais viável a sua aquisição de um carro elétrico, porque você consegue carregar em 1h30 para ter uma autonomia 100%, tá? Então, vamos falar que 100% da autonomia hoje vai conseguir me entregar em torno de 400 quilômetros. Então, em 1h30 eu vou conseguir recarregar para 400 quilômetros. É muito interessante. Então, muitos postos de combustíveis já têm esse tipo de carregamento, tá? É mais chamado de rápido ou ultra rápido. Também é interessante para alguns condomínios que tenha um maior parque, a gente chama assim de carros elétricos. Então, eu vou ter uma maior autonomia de carregamento bem mais rápido. E também vou falar um pouco mais na frente sobre a grande oportunidade que esse tipo de carregador rápido entrega para a linha de investimento. Então, ele hoje consegue entregar um retorno financeiro muito interessante, certo? Aqui, pessoal, é um exemplo comparativo de tempos de recarga de um mesmo carro, tá? Então, é um carro que tem uma bateria de 24 kWh, porém, eu estou colocando esse carro em diferentes tipos de carregadores, certo? Então, aqui, o primeiro, eu tenho um carregador monofásico, esse que eu passei para vocês. Ele vai carregar em torno de 14 horas. Eu tenho, após, no carregador All-Box, mas sendo monofásico, ele vai carregar em 6 horas, 8 horas. Tendo aqui uma carga mais para um All-Box trifásico, ele vai carregar em torno de 3 horas. E no ponto de recarga rápida, ele vai carregar entre 10 a 20 minutos. Então, para vocês perceberem que vai depender da necessidade do cliente que você vai atender, para ele ter ou não esse tipo de carregador. Só que é muito interessante entender os tipos hoje que o mercado entrega, para você entender a possibilidade de venda, de assessoria para qualquer tipo de cliente, certo? Após isso, vamos falar sobre a infraestrutura. Então, esse é um principal ponto onde muita gente, acredito que também vocês pensam, se é viável ou não ter um carro elétrico, certo? Hoje a infraestrutura no Brasil, ela é muito deficitária, principalmente no Nordeste. Eu tenho um carro BEV, 100% elétrico, sofro bastante, que eu viajo bastante para outros estados com essa situação. O que me salva muitas vezes é o carregador portátil, esse que eu passei para vocês analisarem, e alguns pontos comerciais, parking, que já está hoje no mercado, né, privados. Então, são algumas matérias do Estadão falando sobre isso, onde a infraestrutura é o maior desafio aqui no Brasil, e também, mais em paralelo, né, que a mobilidade está crescendo muito. Então, essa linha de investimento é muito promissora nesse tipo de infraestrutura. Hoje, também, com o aumento do mercado de carregamento veicular, foi criada a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, certo? Então, esse aqui foi do primeiro semestre, o primeiro banco de dados de estatística que ela disponibilizou. Qualquer pessoa que pode procurar na internet, a associação. E eu trouxe para vocês entenderem a venda de carro. Então, ela está mostrando aqui índices de comercialização de carros elétricos. Então, como eu disse, o carro BEV, ele ultrapassou hoje o carro híbrido. Então, o mercado está aceitando mais, de fato, apesar da falta de infraestrutura no mercado, mas está aceitando esse tipo de carro, tá? Então, no último semestre, de janeiro a junho desse ano 2024, então temos em torno de 31.204 carros 100% elétricos comercializados no Brasil. Carros híbridos, tivemos 23 mil. O carro a gente bota HEV Flex, né? Aquele carro que não tem o ponto externo de recarga, é um híbrido sem esse ponto, 10 mil. Então, está tendo, de fato, um grande crescente nesse tipo de produto. Trouxe também uma grande notícia interessante. A Lecar é a primeira montadora brasileira de carros elétricos. Então, essa empresa foi startada, é lá do sul do Brasil, ainda não tem produção de carros, tem alguns protótipos,
mas é a primeira montadora aqui do Brasil. Então, é uma grande notícia para o mercado, né? Então, falar de infraestrutura elétrica também é falar sobre a transição energética. Então, a transição energética é um assunto muito importante hoje no Brasil e no mundo, mas o Brasil está, de fato, hoje com as políticas e leis públicas em relação a isso, falei logo no início da apresentação. E eu trago para vocês uma malha muito interessante, que eu também aproveito bastante ela, que é a malha do Corredor Verde. Então, esse Corredor Verde é um projeto da ANEEL, junto com a Neo Energia, tá? A Neo Energia é a concessionária de energia de alguns estados aqui do Nordeste, e temos em alguns pontos de alguns estados, alguns pontos de carregamento rápido. Então, é aquele ponto que eu falei, o fast charge, né, de carregamento entre 1h30 e meia hora. Então, tem alguns carregadores aqui que conseguem entregar esse tempo de carga. Aqui em Alagoas, aqui está em Maceió, mas na verdade ele fica em Messias. É o posto Pichilau aqui em Messias. Pouca gente sabe, mas ele tem um ponto de carregamento ultra rápido. Carrega o carro em 40 minutos, certo? Então, possibilita a viagem. No caso, vou dar um exemplo pessoal, tá? Tenho muitas obras em Pernambuco, então eu vou com o meu carro elétrico tranquilamente para Recife. O que é que eu faço? Saio de casa com o carro 100%. O meu carro ele tem uma autonomia em torno de 340 quilômetros, eu na estrada. Então, eu consigo chegar em Recife, paro para tomar um café, paro em Jaboatão dos Guararapes. Também tem um carregador desse ultra rápido. Carrego 100%, volto para Maceió. Então, com esse corredor verde, consigo ir até Recife. E de Recife para João Pessoa, também consigo. É um trecho mais curto, né? De João Pessoa para Recife, do que de Recife para Maceió. E também tem um carregador ultra rápido. Da mesma forma, indo até Natal, também temos um carregador. Então, já estão funcionais já esses carregadores. Estão entregando mais pontos de recarga desse ao longo dos estados do Nordeste. Mas possibilita, sim, esse tipo de viagem. Então, essa notícia aqui é uma grande resposta que vocês podem dar a seus clientes. Você é o consultor de alguma empresa, você é projetista de algum cliente, e o cliente falou para você, eu quero comprar um carro elétrico. Aí ele vai falar, mas não dá para comprar, porque o carro vai descarregar, vou ficar na mão. Mas aí você tem que perguntar para o seu cliente, você vai estar viajando todos os dias com o seu carro? Qual a frequência de viagem mensal que você vai ter para outro estado? Porque a maioria das pessoas é um perfil mais para ficar aqui na cidade, rodando na cidade, algumas cidades aqui do estado de Alagoas, e Alagoas é um estado pequeno. Então, tecnicamente, você tem um mínimo de planejamento de viagem, você consegue não ficar com o carro descarregado, certo? Então, mas se tem aquele cliente que faz algumas viagens para outros estados, ele é um representante comercial, existe essa possibilidade. Com o Corredor Verde hoje você consegue informar o cliente, e de fato é algo que está acontecendo, que ele tem esses pontos de recarregamento, certo? Então, esse software é um site, aqui o PlugShare, é uma plataforma gratuita de integração de proprietários e também do mercado privado de pontos de carregamento veicular, certo? Eu tirei esse print e vou mostrar aqui a vocês, onde qualquer pessoa pode baixar esse aplicativo, ele é gratuito, e você coloca a sua localização. Eu tenho um carro elétrico, quero ir para Recife. Então eu faço minha rota até Recife e ele vai mostrar os pontos que tem carregadores, tá? E os tipos de carregadores. Então ele vai mostrar, esse mais verde é um carregador lento. Você percebe que aqui em Maceió tem muito carregador lento. Que na minha casa, eu posso cadastrar, vai aparecer aí. Porém, aqui também em Maceió tem uns carregadores mais rápidos. Então aqui está mostrando 3 pontos. Um ponto é aqui na Carajás, do lado do Maceió Shopping. Tem esse tipo de carregador. É um carregador que tem um custo para você carregar. Vou explicar daqui a pouco, mas tem essa possibilidade, tá? Também está saindo agora na Audi Gama. Meu cliente está entregando esse carregador para clientes que têm carros Audi. E está
está indo outro também lá nessa região da Ponta Verde, mas já cadastrou, mas ainda não está funcional. Então aqui em Maceió temos alguns pontos. Também posso mostrar, vou mostrar aqui o site para vocês, para a gente analisar os pontos de carregamento. E vocês perceberem que tem muitas cidades aqui, cidades turísticas, como Milagres, Maragogi, que eu não tenho ainda esse ponto. Então, assim, são muitas possibilidades de convencimento a clientes, de investimento nesses locais para ter um carregador. Porque é uma necessidade, obviamente, para a gente, como proprietário de carro elétrico, conseguir viajar, ter esse planejamento de viagem. Tá? Eu vou mostrar aqui o site. Tudo bem, Márcio? Espera aí. Pode ver para espelhar. Está estendido. Está estendido. Quer que eu espelhe? Espelho, por favor. Pronto, pessoal. Então, aqui é o site, tá, que eu informei. Estamos aqui na UFAL, certo? Então, eu vou ter as informações onde tem os pontos de carregamento. Vou mostrar aqui o que eu falei, o carregador rápido da Carajás. Então, eu aperto aqui, ele vai mostrar o ponto de recarga, algumas fotos de local. Esse ponto sim é funcional, fica lá na Carajás, tem alguns carros. Eles instalaram mais um outro. Então, é um carregador, esse é de 40 kW, ele vai carregar o carro em 1h30. Aí tem um custo de R$ 2,50 o quilowatt para recarregar. Eu vou mostrar o corredor verde, aqui em Messias. Aqui, próximo aqui do Seca. Então, aqui, Posto Pichilau. Ele fica um pouco mais afastado. Tá aqui esse fast charge da Neoenergia. Então ele tem um ponto de recarga ultra rápido. Esse aqui é um Dolphin Mini. É um carro que tem uma bateria menor. É um dos principais carros de entrada elétrico, 100%. Então esse carro com esse tipo de carregador vai carregar 100% em 40 minutos. Então o seu proprietário, que mora aqui na parte alta, um cliente de vocês, vai aqui e faz a recarga. E nesse ponto da Neoenergia, é um custo muito baixo de valor monetário para recarregar. Lá na Carajás, em torno de R$ 2,50, aqui é R$ 1,20. Então, assim, é bastante irrisório, porque é quase o custo do quilowatt que você paga na sua casa, tá? É só para você entender, para eu, então, fazer uma recarga 100% do carro, em um carro desse, que é em torno de 40 kWh a bateria, eu vou gastar em torno de R$ 50 para ter uma recarga de 100%. Em comparativo, se esse carro fosse a combustão, eu ia gastar em torno de 180 a 200 reais. Então, assim, é muito interessante, né? Quero mostrar para vocês essa região aqui, tá? Então, a região do nosso litoral norte, muito famosa, está em evidência hoje. Então, temos aqui Milagres, Porto de Pedras, Maragogi, e não temos nenhum carregador rápido. Então, é uma região que não tem essa possibilidade. Eu, quando vou para Maragogi, tenho clientes lá também. Então, eu penso duas vezes em ir com o meu carro elétrico, porque se eu não dormir lá e voltar, é um pouco complicado. Vou chegar com o carro com a bateria mais lenta, mais baixa, né, a potência. Então, é uma região que tem uma grande possibilidade de possíveis investimentos nesse tipo de mercado. Dou um exemplo aqui na região de Teotônio Vilela. Então, em Lusiápolis, no Engenho Carro Suípe, teve um investimento da Volvo. Aqui foi a montadora que entregou o ponto, que é esse carregador ultra rápido da Volvo. Então, com o avanço de vendas de BYD, a Volvo restringiu só para o uso de Volvo sem custo. Eu ainda aproveitei um pouco que não tinha custo para carregar nesse ponto. Aí hoje o custo para quem não é Volvo é em torno de R$ 3,00. Aí já começa a ficar um pouco mais caro. Mas mesmo assim é mais vantajoso do que carro a combustão.
mas tem esse ponto. E tem outro ponto aqui em Junqueiro, então sentido Aracaju, né? A gente vai por aqui, você também pode recarregar nesse local. Então é no Engenho do Queijo, a gente tem um carregador também de 40 kW, certo? Então consegue carregar o carro em 1h30. Então estou mostrando isso para vocês entenderem que aqui, principalmente em Alagoas, é uma malha muito deficitária. Então, é uma malha muito ainda lenta. Porém, temos alguns pontos. Então, vocês entenderem que para a possibilidade é interessante. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Estamos no final. Tá. Eu vou mostrar alguns casos rapidinho aqui, tá? Sobre alguns trabalhos que eu fiz em relação a carregamento veicular. Então, essa aqui é um termo de responsabilidade técnica que eu fiz para um hotel Ibis. Eu atendi em alguns estados em relação a projeto para carregamento veicular, tá? Então, aqui um trecho da atividade técnica, que a gente faz verificação final das instalações elétricas para o carregamento veicular. Esse aqui é um modelo de projeto, beleza, para o carregamento veicular. Então, isso aqui é um multifilar, né? A gente mostra o carro, os pontos. Isso aqui é para um condomínio. Então, um sistema EMUC de vários medidores. Então, a gente faz a ligação, a demonstração de como vai ser a ligação com todas as proteções, DR, DPS. Aí eu trouxe esse daqui para vocês entenderem. Tá, vamos, para finalizar, tem uns 5 minutos, né? Vou falar um pouco mais rápido sobre a parte de investimento, tá? A parte muito interessante da possibilidade de entrega de um carregador veicular. Então, eu trouxe 3 casos aqui para falar um pouco. Isso aqui é um custo de viabilidade de investimento de um carregador parking, né, comercial lento de 22 kW. Então, hoje o custo de um carregador desse, com instalação, com projeto, é em torno de R$ 12.000. Aí eu coloquei aqui um exemplo, valor a cobrar de quilowatt-hora que eu vou cobrar ao meu cliente, R$ 2,25. O custo que eu tenho na energia na baixa tensão, que eu pago para Equatorial, R$ 1,18. Beleza? Aí eu coloquei um exemplo de um carro com um conversor estático de 7,5 kW, que é o mais convencional. Então ele vai carregar 100% em 8 horas. O valor de 1 hora eu usando esse carregador vai ser R$ 7,50. Beleza? Eu fiz um cálculo de um faturamento diário que eu vou ter de R$ 84,37. Como? Se eu tiver 5 horas por dia de uso durante 5 dias na semana. Essa aqui, obviamente, é 5 horas de dia por uso, por dia, dá R$ 84, porque ele vai me pagar o valor de R$ 2,25 que eu estou cobrando a ele. Aí vamos colocar no dia. No dia eu faturei R$ 84, tive um custo com quilowatt que eu vou pagar na conta de energia de R$ 44 e tive um lucro de R$ 40. Beleza? Então vamos olhar mensal. Se acontecer durante 5 dias por semana, então vão ser 20 dias no mês, eu vou ter um lucro de R$ 802 no mês. Eu fazendo o cálculo simplificado, então, pelo custo do investimento, em 15 meses eu tenho o meu retorno. Então, em 1 ano, em 13 meses, eu tenho um retorno desse investimento para o carregador lento. Aí, o lucro seria, por mês, R$ 802. Aí, vamos falar aqui de uma possibilidade bem mais lucrativa, que é o carregador rápido, tá? O fast charge. Então, o carregador desse, de 40 kW, ele tem um custo hoje de R$ 120 mil, já com a subestação. Então, o custo do carregador com a subestação e a mão de obra de instalação. Beleza? É o valor que eu vou ofertar para o meu cliente. Então, eu vou cobrar, nesse ponto aqui, R$ 2,50, coloquei esse exemplo. Vou resumir. Na fatura de média tensão, como vocês sabem, é diferente da baixa. Então, pagamos o valor da demanda, isso na azul, demanda na ponta e fora a ponta, são valores diferentes, e valores de quilowatt na ponta e fora a ponta. Então, calculando tudo, tá aqui, que o tempo está curto, vamos ter um faturamento diário de R$ 500, um custo diário de quilowatt de R$ 118, um custo diário de demanda de R$ 149, porque se eu sou um cliente do grupo A, como vocês sabem, então eu pago demanda contratada.
Então, eu coloquei a demanda na ponta, que é a mais cara. Então, no mês, a demanda vai ser quase R$3.000. Aí eu dividi R$3.000 por 20 dias para ter o valor diário, tá, dessa demanda. Em resumo, também, se eu tiver 5 horas por dia, o uso do carregador durante 5 dias na semana, eu tenho um lucro aqui de R$4.600 no mês. Eu tenho um retorno em 2 anos e 2 meses. Vamos lá, para finalizar. Porém, Becker, mas vocês entendedores, vocês engenheiros, sabem muito bem que tem vários tipos de horas sazonais na nossa conta do grupo A. Vamos simular na verde, se a verde é mais vantajosa do que a azul, é mais vantajosa. Na verde eu tenho um valor único de demanda, então a demanda vai ser um custo bem menor, vai dar R$1.099. E o custo da ponta e fora a ponta é diferente. Na azul, a ponta eu tenho 59 centavos, na verde tem 2,40. Porém, a demanda é bem mais barata. Então, a gente fazendo uma análise de viabilidade de gestão de energia, a gente consegue ter um lucro aqui de R$5.600. Porque o custo que eu vou ter final com a energia vai ser mais barato. Beleza? E para finalizar, porque não vamos para o Mercado Livre. Então, o Mercado Livre hoje vai entregar mais desconto para o cliente. Então, o Mercado Livre, eu vou conseguir um desconto de 50% na demanda contratada. Então, o meu custo final vai reduzir, consequentemente, o meu lucro também. Então, nesse exemplo, eu vou ter um lucro mensal de R$6.000. Então, me diga vocês, hoje, qual linha de investimento, você investindo R$120.000, vai entregar para vocês R$6.000 de lucro mensal? É muito difícil achar uma linha segura de investimento que vai entregar essa possibilidade. Então, hoje, com carregamento veicular, o carregador mais rápido, você consegue ter. E eu garanto a vocês, como dono de carro elétrico, como pessoa que está dentro desse mercado, 5 horas por dia, durante 5 dias de semana, eu colocar um carregador desse em Maragogi, em Arapiraca, é ser muito conservador. Então, assim, é um mercado que tem muita possibilidade de crescimento nesse tipo de viabilidade financeira. Então, você como engenheiro tem essa outra possibilidade de mercado de entregar uma linha de investimento para o seu cliente. Então, além de você ser o projetista, além de você ser o consultor, o condomínio quer colocar 5 pontos de carregadores veiculares, porém não tem projeto nenhum. Então, você vai lá fazer um estudo nesse condomínio, vai fazer o projeto, você conseguiu já ganhar dinheiro nesse tipo de atuação. Mas tem algumas instalações já realizadas nesse condomínio. Então, vamos verificar se essa instalação foi feita corretamente. Você também já tem uma possibilidade de trabalho nessa verificação hoje da instalação. Tem um morador do condomínio que ele tem uma conveniência, ele tem um posto de combustível. Um exemplo, um morador do condomínio, que ele já ouviu falar que instalar um carregador é interessante. Então, por que você não vem e apresenta uma viabilidade de investimento para ele? Porque isso aqui é o retorno direto que ele vai ter investindo R$120.000 no carregador. Porém, também é interessante você falar do retorno indireto. Porque se ele tem um posto de combustível que tem uma conveniência, mas se eu tenho um ponto de recarga rápida, eu vou atrair donos de carros elétricos para esse posto. Então, eu lhe garanto que o movimento nesse posto vai crescer. Então, de maneira indireta, ele vai ter também esse retorno financeiro. Para finalizar, vou falar sobre rapidinho um mercado futuro, tá? Esse aqui foi o anuário da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, também está disponível na internet, onde fala sobre os próximos e os atuais incentivos governamentais nesse mercado. Então, temos muitos incentivos para empresas, para instituições públicas, inclusive aqui a UFAL não tem carregador, já deveria ter. Então, cito alguns aqui para vocês: o Rota 2030, o Corredor Verde já está ativo, Lei do Bem. Então, linhas também de crédito para investimento, instalação de carregador. O BNDES, com o Finame, ele entrega isso, tá? Então, é uma grande possibilidade. E também, hoje, para o mercado privado. Então, hoje, você, engenheiro, e futuro engenheiro, aqui um horizonte de 3 anos. Então,
tem muita possibilidade de parceria entre empresas, ampliação de pesquisa, investimento de ponto de recargas mais rápido. Então, diversos tipos de possibilidades para os próximos anos. Hoje, a associação já visualiza isso. Então, são situações bastante interessantes. Acabou o tempo? Então, pessoal, tem alguma pergunta, vocês? Tem alguma dúvida para falar um pouco sobre esse tipo de assunto? Fica à disposição. Gente... Agora nós abriremos 10 minutos de perguntas para vocês sanarem suas dúvidas e fazerem comentários para o nosso palestrante. É bom lembrar que no nosso story no Instagram e nos grupos de WhatsApp tem um link onde vocês podem deixar as perguntas de vocês, tá? Chegou aqui uma pergunta online, Luiz, é do Guilherme, ele está presencialmente aqui, ele é aluno de Engenharia de Energia e ele perguntou: a viabilidade do projeto foi realizada considerando a desvalorização do real? Como foi levada em conta a depreciação do carregador ao longo do tempo e o impacto disso no valor total do projeto? Então, Guilherme, agradeço a sua pergunta muito pertinente. Posso colocar rapidinho na apresentação, só para... Bem, os carregadores rápidos hoje têm uma garantia de 3 anos, tá? Que a maior parte dos fabricantes entregam esse tipo de garantia. Então, esse cálculo, basicamente, que eu fiz, que o retorno em 1 ano e 8 meses, 2 anos e 2 meses, então, eu tenho essa garantia do fabricante de reposição desse tipo de equipamento, então responde sua dúvida sobre depreciação. E em relação à desvalorização do real, por mais que o real se desvalorize, mas o custo do quilowatt, ele anda junto, ou o valor do combustível também anda junto. Então, não vai ter uma grande diferença, vai continuar sendo proporcional. Então, se o real desvaloriza, não necessariamente o custo com energia vai cair. Pelo contrário, ele só aumenta. E o custo de combustível também, né? Então é viável, sim, eu cobrar esses 2,50, e assim, isso foi com 2,50, mas eu posso cobrar um pouco mais caro, para ter um retorno mais rápido. Deu para entender? Ele disse que sim, ali em cima. Beleza. Gente, quem tiver dúvidas presencialmente, vem até aqui à frente para que a câmera possa focar em vocês. O professor Alexandre tem uma dúvida. Bom dia a todas e todos. Obrigado, Luiz, pela palestra, excelente tema, excelente apresentação. Em nome da coordenação, tanto do professor Márcio quanto dos alunos, os discentes, agradeço a participação. E eu vou à pergunta. Como é que esse mercado está vendo essa produção de energia? Porque a gente está tentando diminuir os combustíveis fósseis, né? Só que várias vezes durante o ano a gente vê que as termoelétricas são ligadas. Então, como é que isso acaba incidindo nessa propaganda de estamos diminuindo a queima de combustíveis fósseis? Essa é a primeira. E a segunda é mais comercial. Eu posso abrir um quiosque, né? Um quiosque de venda de energia. Quais são os licenciamentos ambientais que precisa para isso? Ou só postos de combustíveis, concessionários estão habilitados a fazer essa instalação? Agradeço, professor, a pergunta. Respondendo à primeira, de fato, o mercado de carregamento veicular, ele hoje entra na linha da transição energética. Então, é uma resposta a uma valorização da utilização de energias renováveis aqui no Brasil. Uma valorização hoje da utilização de energias renováveis também, porque é lei, as concessionárias, as montadoras, hoje de carros elétricos, diminuir a produção de energias, vamos falar, não renováveis, tá? Então, entregando a venda de carros elétricos para o mercado, consequentemente, ela consegue reduzir, porque a emissão de CO2 vai ser menor, porque os carros não vão emitir. Em relação à utilização das termoelétricas hoje no mercado, infelizmente, pela baixa produção de energias renováveis, então, o carro elétrico,
de fato, ele vai ter um consumo de energia mais alto, mais constante. Porém, a maioria das montadoras e também linhas de investimento, em paralelo, por isso que eu trouxe aqui a questão do mercado livre. É comunitante, em conjunto a construção de usinas de energias renováveis. Porque, de fato, é uma consequência para o maior uso e gasto de energia do Brasil, o uso dos carros, mas o governo está incentivando dessa forma. Se, de fato, está crescendo a venda, então a transição energética está sendo um pouco mais impactada para ser mais acelerada pelas montadoras. Então, devido agora teve a mudança no mercado livre, antigamente é só a partir de 200 kW, há 2 anos atrás, que podia entrar no mercado livre. Hoje, qualquer consumidor que tenha subestação, seja da média tensão, pode ter uma subestação de 112 kVA, 225 kVA, 500 kVA, que não tem uma demanda contratada de 200 kW, ele pode entrar no mercado livre. Só estar na média tensão. Então, é uma forma dele estar comprando energia limpa, porque ele está comprando de uma fonte renovável. Então, de forma, essa situação consegue entregar uma redução no uso da térmica. Certo? Sobre a segunda pergunta do quiosque, é possível sim, porque, como eu falei no início, né, tem o Diário Oficial lançou aquela resolução, e a resolução 1000 hoje da ANEEL, ela deixa claro e transparente essa possibilidade de uso, de implementação de carregadores. Então, a linha privada pode sim, em qualquer ponto, pedir uma ligação de energia para a concessionária e ter aquele carregador. Em relação à segurança, licenciamento ambiental, a parte de incêndio, hoje ainda não tem uma resolução onde tem uma necessidade ambiental, até porque a consequência é redução do CO2, então é bom para o meio ambiente. Porém, as próprias normas que eu apresentei, ela exige a proteção adequada elétrica, que não tenha a consequência de risco de incêndio, de risco de explosão naquele local. Então, assim, não tem número limite de carregadores rápidos. Posso ter vários carregadores rápidos, porém, eu tenho que ter vários extintores no local, que é a norma padrão de edificações do Corpo de Bombeiros. E eu tenho que ter, de fato, todo o projeto homologado. Certo? Então, um projeto homologado junto à concessionária, como apresentei aquele formulário, que respeite todas as proteções elétricas. Então, dessa forma, é permitido sim eu ter um quiosque com 4 pontos de recarga rápidas, e assim eu consigo ter uma viabilidade financeira, um retorno financeiro de investimento. Então, Luiz, temos mais uma pergunta. É do Pedro Eugênio, ele é estudante, está presencialmente aqui também. Ele fez 2 perguntas. A primeira é, caso tenha apenas a opção de carregar o carro em casa, quanto isso vai pesar na conta de energia? E a segunda é, como funciona a legislação do mercado livre de energia para instalar os pontos de recarga do carro elétrico? Perfeito, agradeço a pergunta. Então, respondendo à primeira, em relação à residência, o custo de uma recarga hoje é proporcional ao tempo que você vai carregar. Mas vamos colocar vamos colocar uma média, tá? Então, a maioria dos carros hoje tem em torno de 60 kW de bateria, kWh, como coloquei aqui. Hoje o quilowatt está em torno de 1,14, provavelmente vai chegar a 1,18. Então, vamos colocar que é em torno de R$70 esse custo que você tem em casa para fazer essa recarga 100%, se o carro tiver 2% de bateria, até se chegar em 100%. Mas se você tiver, obviamente, um tempo de recarga menor, vai ser proporcional esse valor. A segunda pergunta é sobre o mercado livre. Então, o mercado livre hoje não tem relação muito com os carregamentos veiculares. O mercado livre hoje ele é uma modalidade de venda de energia, de comercialização, né, que grandes produtores começam a se cadastrar na ACL, Associação Livre de Mercado. Então, os consumidores de média tensão, como eu disse, ele pode optar por esse tipo de compra de energia. Ele vai continuar pagando para aqui Equatorial o custo da distribuição de energia, porém a energia, que na conta de energia está como TE, que é esse custo direto, ele vai ter um desconto, porque vai comprar de uma fonte renovável. E os carregadores não têm relação com o mercado livre, tá? Certo. Temos mais uma pergunta aqui presencialmente.
Bom dia. Bom dia. Uma pergunta aí um pouco mais para frente, né, assim, do que está acontecendo com a revolução de carro elétrico aí no Brasil e no mundo como um todo. Não sei se você sabe como está acontecendo nos outros países, é curiosidade mesmo. Né, mas a bateria, ela tem um peso muito grande no carro. Né? Se você sabe quanto percentual o custo é da bateria frente ao carro elétrico, o motor é mais barato que o motor a combustão. E se a gente já sabe o que a gente vai fazer com essas baterias quando ela chegar lá no fim de vida útil dela. Né? Se já existe essa discussão na sociedade, até os professores depois podem ajudar a gente, porque ela tem um custo ambiental, porque ela tem uma química dentro dela diferenciada, e pode ser que a gente ainda não esteja preparado para isso. Um carro elétrico tem em média aí 2 toneladas dessa bateria. Então o que a gente vai fazer com isso? E se o caso, por exemplo, de uma pessoa bater o carro elétrico, né, que é um grande problema hoje, porque a gente não sabe se a bateria é danificada ou não. Né? Então, assim, já tem países que têm vários problemas com isso. Se o dono do carro elétrico tiver medo de andar com esse carro, o medo de pegar fogo por conta de um defeito na bateria, e abandonar esse carro na rua, por exemplo, a legislação hoje já cobre algum tipo de cobrança desse dono de carro elétrico sobre o que fazer com esse carro? Ótima pergunta. Vamos do início. Hoje, as baterias, elas têm umas proteções contra explosão. Então, a BYD, ela tem 2 tipos de bateria hoje nos carros. E a maioria dos carros também, tá, pessoal? As baterias de lítio, é um banco de bateria bem menor do que uma bateria convencional de chumbo ácido. A química aplicada também é bem inferior à que é aplicada, o conteúdo químico, né, na de chumbo ácido. O espaço que ocupa no inferior do chassi do carro, e também o peso é até inferior às 2 toneladas, ela tem um peso menor. E essa bateria, ela tem uma garantia do fabricante. Hoje eu tenho essa garantia que eu comprei o carro da BYD de 8 anos. Então, durante 8 anos, eles garantem a troca dessa bateria se apresentar qualquer tipo de problema de eficiência, certo? E a durabilidade dessa bateria é acima de 15 anos, as baterias automotivas. Tem hoje, sim, carros de mais de 10 anos, carros BEV 100% elétrico, no mercado chinês e europeu. E esse assunto de reciclagem dessas miscelâneas dos carros elétricos está começando, de fato, a surgir. Essas baterias, elas conseguem ser reaproveitadas para ser baterias de carregadores portáteis, um exemplo, até de portes comerciais. Para ser baterias, um exemplo de no-break, baterias com essa finalidade. Então, o carro hoje também elétrico, ele entrega essa grande possibilidade. Um exemplo, na minha própria residência, faltou energia da Equatorial, eu tenho energia solar em casa, porém a energia conectada com a rede on-grid. Então, se falta energia, também a energia solar não vai conseguir entregar. Porém, o carro, ele tem a possibilidade tanto de você carregar ele e de tirar a carga dele. Então, eu coloquei um plug no carro e eu retirei a carga do carro e fiquei usando na minha casa durante a noite toda. O carro também tem essa função. Então, a bateria dele, por mais que daqui a 15 anos ela perca eficiência, mas ela vai ter essa funcionalidade. Já é um tipo de venda que você encontra no mercado exterior, de você utilizar essas baterias automotivas para esse tipo de finalidade. Certo? Sobre a outra pergunta, é sobre possibilidades de multa, né, o proprietário, de explosão, de seguro, não é isso? Oi? Abandonando do carro, perfeito. Os carros elétricos, um exemplo meu e os outros, eles têm hoje eu colocar uma semelhança com a energia solar. Os inversores de energia solar, ele tem uma proteção para ser homologado no Brasil, a gente chama de anti-ilhamento. Então, todos os parâmetros de proteção está descrito nesse tipo de proteção, um grupo de proteção. Então, se tiver um distúrbio na rede elétrica externa, ele vai desligar o inversor. Se tiver uma temperatura, ele vai desligar o inversor. Se tiver um curto-circuito, ele vai desligar o inversor, para proteger o inversor. O carro é a mesma coisa. O carro, quando chega em 3%, ele fica lento. Ele vai limitar a 40 km. Eu já fiz um teste, de fato, eu esqueci meu carro para carregar, mas ele descarregou na Via Expressa. Aí a própria BYD, ela dá um seguro gratuito de 2 anos, e os próprios seguros, que você consegue ter a seguradora, que o custo do seguro de um carro elétrico é semelhante ao combustão. Até a gente consegue ser mais barato, porque o uso vai ser menor, tecnicamente. Porque um carro a combustão, um exemplo, eu preciso ter a revisão a cada 10 mil quilômetros. O elétrico é cada 20 mil.
Porque eu só tenho um motor elétrico, que não é caro. O mais caro, de fato, do carro elétrico é a bateria. Ele é em torno de 70% do custo do carro é a bateria. Mas como tem uma garantia de 8 anos, ele dá uma segurança para a gente. E o seguro cobre isso. Então, se o carro parou no meio da rua, liguei para o seguro, o carro estava 2%. Aí eu parei no Humberto Lobo, liguei para o seguro levou para minha casa. Ele entrega essa possibilidade. Se o carro, se está muito quente externamente, se tem algum risco de explosão, de incêndio, uma batida. Beleza. Já teve casos, sim, de batidas de carro frontais, batidas laterais. E a bateria que fica embaixo, ela tem as camadas de chumbo que protegem muito ela. Então é muito difícil fazer uma perfuração nessa bateria. Mas vamos supor que vai acontecer uma perfuração. Então a tecnologia hoje das baterias homologadas no Brasil, que é importante frisar, ela tem essa característica de ser uma anti-explosão. Ela, beleza, perfura e ela não explode. Eu não consigo explicar detalhadamente, tá? Mas, de fato, isso acontece. Então, consegui te responder? Agora, iremos para a última pergunta do nosso palestrante, Rodrigo Costa. E logo após, teremos uma pausa de 20 minutos para o coffee break, tá? Obrigado. Bom dia a todos, todas. Obrigado pela palestra, muito interessante. A gente sabe que a eletrificação ela está num dos aspectos da transição energética, né? Então, é muito bacana ver um especialista como essas coisas estão se planejando, digamos assim, ou pelo menos estão acontecendo. Eu acho que boa parte disso não está planejado e é mais ou menos isso que eu quero conversar contigo. Porque a gente está vendo Cara, aqui eu sou de Maceió, mas tem muito tempo que eu não moro mais aqui, então eu não consigo ver, mas assim, eu moro em São José dos Campos, isso é bem pertinho de São Paulo, capital. Cara, tem uma concessionária de elétrico a cada 3 esquinas, assim. Mas a infraestrutura ainda está muito aquém, porque se você imaginar que esses caras estão vendendo como eles estão vendendo, que você vende carro no Mercado Livre, na BYD, você compra lá e chega na tua casa, se financia até no Mercado Pago, 120 mil reais, está lá fácil. Mas a infraestrutura está muito aquém, porque se você imaginar que eu tenho que fazer uma carga de um carro de 400 quilômetros, mesmo que você use só em casa, digo, trajetos de cidade, e esse negócio está estourando. Não tem carga para todo mundo. Você falou o ponto de carga rápida, 1h30 e tal. Se você pega Milagres, que é um lugar turístico, você tem lá quantas pessoas no final do ano? Todo mundo vai de elétrico, todo mundo não, mas se você pensar em 5% de elétrico, vai ter uma fila quilométrica lá, você vai levar o Réveillon inteiro para conseguir carregar o carro e esperar para todo mundo, mesmo por 1h30. Como é que isso está sendo pensado, está sendo planejado, isso é discutido, a comunidade está trabalhando isso? Obrigado. Agradeço a pergunta. Muito importante, sim. Então, deixa eu só voltar aqui ao ponto que eu conversei sobre a transição energética. Então, é uma necessidade, de fato, o aumento da infraestrutura no Brasil. E principalmente no Nordeste. No Nordeste, em comparativo com São Paulo, é bem pior. Então, o que hoje o governo, com a transição energética, está fazendo? A ANEEL, ela está em conversas com as concessionárias, faz parte do leilão das concessionárias de energia, então fez parte da Neo Energia, em Pernambuco. Aqui na Equatorial não tinha essa necessidade, de fato, de investimento de pesquisa em carregamento veicular, mas em boa parte do Brasil tem sim esse pensamento. E, de fato, é o correto vir da concessão da concessionária, porque ela precisa ter investimento em pesquisa da estrutura elétrica, para conseguir aumentar o número de subestações, o número de linhas de qualidade de energia ao longo da cidade. Aqui até está acontecendo isso, tem novas subestações aqui em Alagoas, em Ipioca, tem a Equatorial, de fato, está investindo na infraestrutura elétrica. Então, respondendo, essa preocupação é a necessidade do aumento da infraestrutura com a melhoria da qualidade de energia na cidade, é o principal ponto que já está acontecendo de fato. E os leilões estão entregando essa obrigação. O exemplo que eu dei aqui da Neo Energia, que investiu no corredor verde. Então, esse corredor é muito interessante. Eles vão ampliar ainda mais essa malha do corredor. E, de fato, ter mais carregadores. Mas ter mais carregadores, e antes eu preciso ter a rede adequada para conseguir comportar esses carregadores. Então, isso está acontecendo. Também concordo contigo que deveria ser de uma maneira
mais intensa, porque um exemplo aqui de Maceió. Em Maceió, a BYD, como eu disse, está vendendo 150 carros por mês. Só para você entender, o mercado de Maceió vende em torno de 500 carros, de todas as concessionárias, por mês. Então, só a BYD é 150 por mês. Então, assim, é algo que está chocando o mercado. De fato, é muito interessante você juntar o carregamento veicular com energia solar. Porque, por exemplo, eu tenho energia solar em casa, vou ter um carro elétrico, o meu custo com energia vai chegar a zero. Porém, de fato, é necessária essa preocupação. Então, até pontuo que seria interessante até as organizações, institutos de ensino, junto com os governos, pensarem mais nisso. Já estão pensando, mas concordo que deveria ter um pensamento mais atuante. Então, agora, encerramos as perguntas. O professor Márcio apenas gostaria de fazer um comentário. Becker, bom dia a todos. É uma grande satisfação, Becker, ter você aqui hoje. Você foi nosso ex-aluno, né? E como professor, não é, Alexandre? A gente vê um ex-aluno aí com uma postura empreendedora, patrocinando o evento já da universidade, empregando alunos nossos, enfim, é uma satisfação muito grande. Parabéns pela apresentação. Os participantes aqui não aliviaram muito nas perguntas, eu vi que você se saiu muito bem, enfim, vendo que você realmente está hoje um profissional, né, bastante capacitado, pronto para contribuir com a mudança da realidade local e já dando esse retorno para a nossa instituição e para o nosso Estado. Viu? Muita satisfação como professor ver você aqui hoje. Parabéns pela apresentação. Agradeço. E agora, nós do curso trouxemos uma lembrancinha para você, para te agradecer pela palestra, que foi muito enriquecedora. Muito obrigada. Agradeço a todos, agradeço as palavras, Márcio, o curso de Engenharia de Energia, curso de Engenharia Elétrica e a instituição UFAL. Então, o UFAL é uma casa que dá a possibilidade de vocês, como aluno retornarem a essa casa, reconhece e valoriza o ex-aluno e um aluno. Então, é uma instituição muito importante no nosso estado de Alagoas. Fico muito agradecido pelo reconhecimento e fico à disposição de vocês, professores, da instituição e de todo mundo aqui como aluno, de esclarecimento de dúvidas, de estar ajudando, porque, de fato, é um mercado que necessita de profissionais capacitados. É muita oportunidade que temos hoje para o mercado privado, para o mercado também público. Existem até algumas licitações para carregadores. Então, assim, eu quero ter mais profissionais para conversar em relação a esse assunto, porque o mercado está muito no início. Então, fico à disposição e agradeço a todos mais uma vez. E agora teremos uma pausa de 20 minutos